Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 31, 289 d.C., demorou cerca de uma semana até que finalmente chegassem a Volantis. A maioria dos dias de Fênix eram gastos lutando com Oberyn, Obera ou Nymeria, ou geralmente estando perto deles. As meninas estavam compreensivelmente fascinadas por Fênix. Suas noites, por outro lado, eram gastas se entregando a atividades lascivas com Ellaria, com Oberyn se juntando a elas em um ponto. Embora, como ele não estivesse interessado no gênero masculino, Ellaria era a única receptora dos avanços amorosos do príncipe. E enquanto Fênix gostava muito de seu tempo com todos eles, ele também era um amante da paz e do silêncio. Então, quando ele finalmente pisou em Volantis novamente, o alívio tomou conta dele. Kinvara, tendo percebido sua chegada, já os esperava no porto com metade das penas, uma grande multidão ao seu redor, sabendo que a chama da verdade esperaria apenas horas pela chegada de um navio para uma existência. As pessoas rezaram e clamaram, mas não correram para frente. Os membros da Mão de Fogo mantiveram a multidão animada sob controle. Mas isso não os impediu de causar uma ótima impressão nas meninas, Ellaria e Oberyn. Milhares e milhares de pessoas clamando em adoração e louvor. A atmosfera pulsava com alegria, amor e gratidão sem fim, pois seu senhor havia retornado à primeira filha. Sorrindo levemente diante de uma recepção tão incrível, Fênix se aproximou de sua linda sacerdotisa, seus braços se envolvendo em volta da cintura dela, pressionando seus lábios amorosamente contra os de Kinvara, antes de sussurrar gentilmente contra seus lábios. Estou de volta. Bem-vinda ao lar, ela respondeu suavemente, uma de suas mãos roçando o peito de seu senhor, sentindo seu forte batimento cardíaco, o que a acalmou. Atas. Fênix cumprimentou o líder masculino de suas penas, depois que ele se virou para ele. Kinvara ainda pressionada contra seu lado e seus dedos entrelaçados com os dele. Lorde Estrela de Fogo, os Featers estão muito felizes em tê-lo de volta, o guerreiro musculoso disse sinceramente, antes de saudá-lo com o resto dos Featers presentes. O joelho direito deles batendo no chão, enquanto o punho direito deles batendo no peito deles sobre os corações. O punho esquerdo deles dobrado atrás das costas, enquanto eles simultaneamente puxavam seu fogo interior, fazendo seus corpos explodirem em chamas, parecendo como se eles usassem um casaco de penas flamejantes. Ao ver a lendária guarda pessoal de seu deus saudando de forma tão extravagante, a multidão quase enlouqueceu de fervor. Nem mesmo Fênix esperava tamanha recepção e não conseguiu evitar dar alguns passos à frente, deixando Kinvara para trás, enquanto olhava para as pessoas que vinham atrás dele. Ele só tinha estado fora por algumas semanas, viajando por Essos antes de ir e conhecer Euron Greyjoy. E mesmo que ele raramente saísse do templo para um passeio pela cidade, ele não esperava que as pessoas reagissem de forma tão grandiosa. Os ferozmente leais membros da Mão Ardente olhando para ele com uma devoção quase esmagadora, enquanto a multidão era formada por pobres e ricos. Oficiais, comerciantes, vendedores ambulantes, soldados, membros do templo de todos os ramos, incluindo prostitutas, artesãos e pregadores. Abrindo bem os braços, sua forma se transformou em fogo puro, enquanto ele transferia seu calor para todos os moradores, enquanto uma alegria eterna florescia nos corações de cada mortal na cidade. Eu retornei. Uma voz etérea ecoou na mente de cada volantino, a cidade inteira estremeceu enquanto seus habitantes gritavam em boas-vindas, a maioria dos antigos escravos quase chorando. Em sua vida, Oberyn viu nobres lordes e damas, até mesmo membros da família real sendo bem recebidos pelo povo comum. Entre eles, o príncipe Rhaegar Targaryen foi definitivamente o mais bem recebido. Alguns podem até dizer que o povo o amava. Mas como o príncipe Dornês estava quase ensurdecido pelos gritos de alegria que irrompiam de toda a cidade, o chão sob seus pés tremendo levemente devido às ondas de choque. Ele não tinha mais tanta certeza sobre isso. Se Volantis amava seu deus e protetor, então, em comparação, o povo de Porto Real mal tolerava seu príncipe prateado. Oberyn percebeu naquele momento que o governante de Volantis não era amado por seu poder. Não, o povo amava por quem ele era, um lorde benevolente, uma luz guia e seu maior protetor. E embora ele tenha governado essas pessoas conquistando a cidade com seus sacerdotes, Oberyn tinha certeza de que Volantis nunca mais aceitaria outro governante como ele havia aceitado Fênix. E quando a figura ígnea do deus se transformou em carne mortal novamente e caminhou direto para a multidão, eles o receberam com incrível amor e adoração, roçando suavemente seus dedos sobre sua forma, tocando ternamente seus braços, bochechas e costas. Homem, mulher ou criança, todos estendiam as mãos para ele, só querendo estar perto dele. Chamas suaves se acenderam mais uma vez ao redor de Fênix, enquanto fluíam pelo ar e envolviam cada mão que o alcançava, deixando para trás um pequeno fogo do tamanho de uma vela que afundava nos corpos de seu povo, enquanto fraqueza, exaustão, doença ou ferimento eram banidos de seus corpos. Os idosos até sentiram uma centelha de juventude retornando a eles, vitalidade mais uma vez percorrendo sua forma. Desde cedo, Oberyn havia aprendido as palavras de sua casa, indomável, indomável, inquebrável, acreditando nelas ferozmente desde então. E ainda assim, enquanto observava as costas de Fênix Firestar, o príncipe Dornis sentiu-se disposto a se curvar diante dele. Não por causa de seu poder ou habilidade em batalha, mas porque ele nunca havia conhecido alguém como ele e certamente não o encontraria novamente no futuro. Um verdadeiro governante. Algumas semanas se passaram, com Fênix discutindo os desenvolvimentos das cidades com Kinvara e outras autoridades, especialmente os projetos de construção. E como havia muitos projetos que precisavam de supervisão e planejamento, um novo ramo já havia sido criado para supervisionar o planejamento da cidade, chamado Scalding Brick. Eles eram responsáveis por coordenar os trabalhadores e implementar os planos dele e do Burning Sun, o ramo governante.
O sistema de esgoto em Volantis estava quase completamente concluído, junto com a inauguração de mais de 100 novos balneários. Uma nova lei também havia sido implementada, pois todos em Volantis tinham que tomar banho pelo menos 2 vezes por semana, de preferência com mais frequência. A despesa para tal coisa pode ter sido enorme, pois ele ordenou que um dos banhos obrigatórios fosse gratuito, mas valeu a pena. A cidade estava 100 vezes mais limpa e o cheiro havia mudado significativamente. Se fosse dito que Volantis era agora a mais limpa de todas as cidades de Westeros e Essos, tal afirmação não seria mentira. Os mesmos planos estavam em andamento para Lys, Tyrosh, MYR e todas as outras cidades nesses territórios, pois isso era simplesmente algo necessário para melhorar o padrão de vida e a higiene geral das cidades. Doenças e pragas não seriam algo tão comum após a implementação. E mesmo que seus sacerdotes pudessem curar as pessoas, isso era, em última análise, apenas uma solução temporária, pois queria que as pessoas pudessem parar de depender de magia para coisas tão básicas. Ainda assim, não foi um projeto fácil, pois mesmo em Volantis, levou anos de esforço e enormes somas de dinheiro, enquanto a primeira filha, felizmente, também tinha trabalhadores em abundância. Capítulo 32, 289 d.C., foram construídos aquedutos que se conectavam ao Rhoine, um dos principais rios de Essos, que cruzava quase completamente o continente de norte a sul. O rio formou um delta gigante na costa sul de Essos, de onde desaguava no Mar de Verão, que também era o local exato onde Volantis estava situada. Esses aquedutos, inspirados pelo exemplo romano e surpreendentemente bravosiano, eram usados não apenas para trazer água para a cidade e para os balneários públicos, mas principalmente para despejar os resíduos dos esgotos no Mar de Verão. Claro, não era possível fazer isso diretamente na costa onde ficava Volantis, então os resíduos eram descartados no mar a uma distância da primeira filha. Era um projeto enorme de fato e mesmo depois de anos apenas o básico havia sido construído, conectando alguns banheiros públicos muito grandes a essa rede de esgoto. Mas expansões já haviam sido planejadas e estavam sendo trabalhadas no momento, então Fennec sabia que a situação da cidade melhoraria rapidamente dali em diante. A moradia também era um grande problema em Volantis e nas outras cidades livres, pois o surgimento de favelas tinha que ser evitado criando espaço suficiente para a população em constante crescimento da cidade. Felizmente, Fennec previu que isso aconteceria e ordenou que muitos dos grandes pátios dos antigos nobres fossem reconstruídos em complexos residenciais de estilo medieval. Curiosamente, não eram os antigos escravos com os quais ele precisava se preocupar, pois a maioria deles tinha um teto sobre suas cabeças. Como escravos, era a responsabilidade de seu mestre garantir que sua propriedade estivesse bem, o que significava que a maioria deles tinha um lugar para ficar. A proporção entre homens livres e escravos era de 1 para 5, antes de Fennec libertá-los, mas aqueles com quem ele mais tinha que se preocupar, quando se tratava de moradia, eram os pobres homens livres. Alguns deles eram ex-escravos, libertos por seus mestres ou outras circunstâncias de sorte, mas isso não os fazia bem, pois Volantis nunca foi uma cidade fácil de se viver. Assim como os esgotos, era um projeto em andamento e continuaria assim no futuro, pois a população de Volantis só aumentaria e as pessoas precisariam de um espaço para viver. O último grande projeto em que a Fennec investiu pesadamente foram estradas. Era um fato que as estradas da cidade livre para a cidade livre em Essos eram praticamente inexistentes, e as razões eram muitas. Primeiro, o fato de que quase todas as cidades livres e cidades abençoadas eram assentamentos costeiros, o que tornava fácil transportar mercadorias de um lugar para outro por navio, sem ter que investir em estradas. Também era uma maneira mais rápida de viajar, enquanto muita carga podia ser transportada de uma só vez. A segunda razão eram os Dothraki, os senhores de cavalos escravistas que vagavam pelas planícies entre as cidades livres. Embora fosse possível negociar com alguns deles, esse não era o caso de todos eles, nem mesmo da maioria deles. Eles eram uma ameaça e praga constante, então construir estradas onde pudessem encontrar alvos facilmente não era algo que qualquer cidade livre havia considerado. Além disso, existiam bandidos normais o suficiente, que representavam o mesmo problema que os Dothraki. Além disso, o custo dessas estradas seria enorme e a questão de quem arcaria com esses custos causaria discussões intermináveis entre os governantes de diferentes cidades. De modo que nunca houve uma tentativa frutífera de construir uma estrada de pedra sólida. Todas essas razões, porém, eram irrelevantes para as cidades abençoadas sob o governo de Fennec. Compartilhar o custo era um ponto discutível, pois essas cidades eram todas governadas pelo templo e embora a viagem pelo mar fosse rápida, ela tinha seus limites, especialmente quando se tratava de mover grandes quantidades de tropas. Tal empreendimento precisaria de uma quantidade igualmente grande de navios, considerando que o tamanho do exército de todas as cidades sob o controle de Fennec somadas era de 300.000 homens, os navios necessários eram em torno de 10.000 ou mais. E isso sem contar o apoio logístico que um exército tão grande precisava. Claramente, esse número não era algo que pudesse ser transportado rapidamente por mar de uma cidade para outra, então as estradas eram absolutamente necessárias. Os Dothraki também não eram um problema real, pois Fennec havia ordenado há muito tempo que os soldados patrulhassem o território agora sob seu controle para expurgar essas terras dos senhores dos cavalos, junto com navios de patrulha que mantinham as águas ao redor das cidades abençoadas seguras de alguns dos piratas mais ousados. Espada de Fogo, um ramo de sacerdotes guerreiros e líderes do exército, também foi criado para supervisionar o exército e comandá-lo de acordo com suas apresentações. Esses sacerdotes também receberam a habilidade de detectar o movimento do inimigo por serem capazes de sentir a vida, o que era necessário, pois os Dothraki se moviam em Calazar de tamanhos diferentes.
Alguns tinham apenas algumas centenas de homens fortes, enquanto outros eram do tamanho de um exército da cidade livre com dezenas de milhares de homens. Os membros da Fieri Hand também dobraram em quantidade desde 2 anos atrás, tornando-os uma força imparável de 10.000 homens. Eles eram seu próprio ramo, no entanto, e tinham seus próprios oficiais comandantes, que se coordenavam com os generais da Fire Sword. Nos últimos anos, os exércitos do templo mataram com sucesso milhares e milhares de Dothraki, outros grupos de bandidos e piratas em número suficiente. Uma batalha particularmente espetacular foi contra um Calazar com cerca de 12.000 cavaleiros, que foram detidos por apenas algumas centenas de membros da Mão de Fogo, pois eles simplesmente cortaram as linhas inimigas como uma faca quente na manteiga. Sua velocidade, força e habilidades regenerativas, juntamente com seu armamento superior, fizeram desta batalha, normalmente impossível de vencer, um massacre. O nome da Mão de Fogo se espalhou por toda Essos e aterrorizou vários governantes da cidade, caos e grupos de bandidos. Concluindo, isso significava que o território entre as cidades poderia ser conectado sem problemas, algo que também era trabalhado constantemente. A pedra e a madeira necessárias para todas as construções vieram do norte de Valíria, depois que Fênix enviou a Mão Ardente junto com 50.000 soldados e 100 sacerdotes. Meio ano atrás, para expurgar Mantares de todos os assassinos e criminosos que viviam lá, enquanto ele pessoalmente tomava medidas para curar os deformados e aleijados que viviam na cidade. Embora a maior parte da cidade fosse composta de escória assassina e criminosos banidos, mal havia alguns milhares de moradores restantes. Ainda assim, a cidade funcionava perfeitamente como um posto avançado de mineração. Os criminosos que sobreviveram ao ataque foram colocados diretamente para trabalhar nas minas, enquanto o resto da população recebeu a graça dos templos como Lige, Tiroz e MYR. Um governo foi estabelecido, templos foram construídos, orfanatos e casas de banho foram abertos, juntamente com o trabalho e a comida que foram fornecidos. O trabalho consistia principalmente em extrair pedras nas montanhas ou cortar madeira nas florestas, mas as horas de trabalho eram justas, enquanto as pessoas recebiam comida de graça pelo trabalho e um pequeno pagamento. Artesãos, principalmente carpinteiros, construtores de navios e alguns ferreiros, também foram enviados para Mantares, pois Fênix achou lógico que eles trabalhassem diretamente na fonte, para que algum tempo e custo pudessem ser economizados no transporte desses recursos. Como sempre, as tarefas de gestão e governo eram monótonas e tediosas, mas a satisfação de ver o trabalho duro e os planos se concretizarem era gratificante. Capítulo 33, 289 d.C., deitado no telhado gramado do templo no início da manhã, com Jade às suas costas, enquanto Safira colocava a cabeça em seu colo, ambos os dragões cochilando relaxadamente na presença de seu pai, Fênix apreciava o silêncio tranquilo ao seu redor. 2 de suas penas estavam sentadas em posição de lótus na entrada do telhado, meditando enquanto impediam que todos o perturbassem. Fênix sabia, porém, que Nimeria provavelmente apareceria em breve, pois a garota estava simplesmente fascinada pelas criaturas mágicas, enquanto Obara provavelmente iria acompanhar sua irmã mais nova. Fênix deu a Oberyn um pequeno pátio perto do templo que pertencera a um nobre menor, para que ele e seu povo pudessem se estabelecer lá por um tempo, já que a data de entrega de Elaria não estava muito distante. Fênix também o apresentou aos seus featers e a alguns sacerdotes de alto escalão, antes de informá-los sobre as regras da cidade. Ao contrário de Westeros, Oberyn não podia simplesmente sacar sua arma contra outro homem por causa de uma discussão. Seu título nobre não lhe dava direitos especiais na primeira filha. Fênix havia deixado bem claro que perderia sua vida se ousasse matar outro homem em sua cidade, a razão sendo qualquer outra coisa, menos legítima defesa. Havia apenas um lugar em Volantis onde era permitido derramar o sangue de outra pessoa, as arenas de luta. E embora o príncipe Dornês fosse um homem arrogante, ele também era muito inteligente e conhecia seus próprios limites, então ele prometeu respeitar as regras. Ele também se tornou amigo rápido dos featers e de alguns membros da Mão de Fogo, pois todos respeitavam a destreza marcial do Dornês, enquanto Oberyn ficou praticamente feliz ao encontrar parceiros de treino que eram praticamente invencíveis. E embora nem os featers nem os homens da Mão de Fogo gostassem da dor e dos ferimentos, eles estavam muito dispostos a lutar com o príncipe, aproveitando a oportunidade para melhorar suas próprias habilidades ao fazê-lo. Deixando as lutas de lado, o passatempo favorito de Oberyn era claramente visitar os Fighting Pits e as Houses of Blas em Pleazuri, além de ensinar e instruir suas filhas em diferentes disciplinas. Fênix também lutava regularmente com ele, embora ele ainda passasse a maior parte do tempo com seus dragões, acompanhando-os em um voo ou caçada, enquanto tirava uma soneca ao lado deles. Ele os amava profundamente, quase como seus próprios filhos. Ele não tinha entendido a insistência de Daenerys em chamá-los de seus filhos no passado, mas agora que ele podia sentir a força vital deles pulsando sobre o vínculo que eles compartilhavam, ele entendeu. Seus próprios pensamentos também eram claros sobre esse assunto, pois eles o viam como um pai, a existência mais próxima deles. E ainda assim, eles não exigiam nada além de seu afeto e cuidado, ficando muito felizes e contentes com sua mera presença. À noite, Fênix dividia sua cama com Kinvara, nem sempre de forma sexual, mas ainda assim íntima. Seu relacionamento com ela era semelhante ao que ele tinha com seus dragões, já que a sacerdotisa não exigia mais dele do que um pequeno pedaço de seu coração, enquanto ela voluntariamente colocava tudo em suas mãos. Kinvara era a única com quem ele compartilhava até seus pensamentos mais íntimos, falando sobre tudo e todos, sem medo de rejeição ou decepção da parte dela. E embora ele não tenha contado a ela sobre sua vida passada como humano na Terra, não foi porque ele tinha medo de contar, mas porque era basicamente irrelevante.
Essas memórias se tornaram parte dele, como as miríades que ele recebeu de seus ancestrais, sendo meras gotas em um oceano de memórias do tamanho do universo. Fennec sabia que ele poderia contar a ela algum dia, mas esse dia ainda não havia chegado. No entanto, suas reflexões silenciosas foram logo interrompidas quando ele sentiu de repente a alta sacerdotisa do Templo Vermelho em Braavos chamá-lo. Espalhando seus sentidos na direção dela, Fennec ficou muito surpreso com o que descobriu. Seu corpo se transformando em chamas imateriais, ele infundiu seus filhos draconicos com um pouco de fogo, para mantê-los confortáveis e inconscientes de sua ausência. Ele cuidadosamente colocou a cabeça de Safira de seu colo para o lado de sua irmã, antes de desaparecer de Volantis em uma chuva de chamas, levando consigo um dos Featers, um homem volanteno chamado Belil. Reaparecendo no Templo Vermelho em Braavos com a pena atrás dele como sua sombra silenciosa, Fennec olhou para a alta sacerdotisa ajoelhada. Ele se lembrou de que o nome dela era Scylla, uma mulher muito bonita de ascendência Itis. Ela foi recomendada por Kinvara para esta posição em Braavos, pois teve um desempenho admirável em todas as suas funções e também era uma habilidosa aprisionadora de sombras com raízes em Ashai. Fennec havia devolvido sua juventude a pedido de Kinvara, mas não lhe concedeu longevidade por enquanto. No entanto, Scylla era uma crente incrivelmente devota, uma ótima oradora e quase fanaticamente leal, o que a tornava a sacerdotisa perfeita para ficar em Braavos e agir como seus olhos e ouvidos na cidade. Levante-se, Scylla. Não há necessidade de se ajoelhar, ele se dirigiu a ela suavemente. Levantando-se, a bela Litis olhou para Fennec com profunda devoção e paixão, enquanto a cumprimentava. Sua serva lhe dá as boas-vindas a Braavos, meu senhor. Ele assentiu levemente enquanto continuava sério. Você encontrou Daenerys Targaryen? Sim, senhor. A Pérola Negra, uma de suas muitas fiéis na cidade, a trouxe até nós. Scylla explicou. Embora Fennec já tivesse tirado todas as informações de sua mente com apenas um único olhar, ainda assim, não era um bom hábito ignorar seus subordinados, então ele tentou envolvê-los em conversas, em vez de apenas tirar o que precisava de suas mentes. A fé e a lealdade deles tornavam Fennec muito gentil ao lidar com eles, pois ele valorizava sua confiança e devoção. Afinal, eles não eram algo a ser tomado como garantido, e não importava que ele pudesse impor tais coisas com magia. A disposição deles em acreditar em sua orientação e proteção era algo precioso e ele não tinha planos de decepcioná-los. O que começou anos atrás como um experimento curioso, agora se tornou uma responsabilidade e um fardo que ele carregava com elegância e consideração. O irmão dela, Viserys, morreu? Fennec perguntou, esperando que Scylla descrevesse o que havia acontecido com mais detalhes. Sim, senhor. Parece que na noite passada ele tentou levar a Pérola Negra para sua cama, mas ela recusou. A rejeição levou o garoto Targaryen a insultar a Pérola Negra, pelo que ele foi prontamente desafiado por um pretendente da cortesã, já que o jovem príncipe usava uma lâmina naquela época. Scylla retratou, enquanto continuava, um sorriso amargo, quase de pena, em seu rosto. O garoto não conhecia seus próprios limites e teve sua garganta cortada na primeira troca. A Pérola Negra percebeu que o garoto era um herdeiro Targaryen através de sua própria magia de sangue, mas ela não conseguiu parar o duelo a tempo. Depois, ela usou um pequeno ritual e encontrou sua irmã Daenerys, junto com um velho servo doente e duas criadas. Ela os levou consigo e os trouxe todos aqui, informando-me dos acontecimentos da noite passada e implorando para que eu enviasse uma mensagem a Volantis e a você, meu senhor, concluiu Scylla, direcionando sua consciência profundamente para os aspectos da vida e renascimento dentro de seu ser. Fennec espreitou o mundo ao seu redor em um nível mais profundo e encontrou a existência de Viserys. Não sua alma, pois ela já havia se dissipado e retornado à origem após sua morte. Ainda assim, cada ser vivo deixou marcas de sua existência para trás, todo o seu ser arquivado em um plano superior que somente ele, como governante da vida e do renascimento, poderia investigar. Lá ele viu e confirmou que tudo o que Scylla lhe dissera era de fato a verdade. Viserys, em sua arrogância, ignorou os inúmeros avisos de Willem Darry, antigo mestre de armas da Fortaleza Vermelha sob Aerys Targaryen e guardião dos irmãos Targaryen, e saiu à noite com sua espada nas costas do cavaleiro doente e idoso. Depois disso, Viserys acabou morrendo por pura estupidez, pois foi cegado pelas mentiras que lhe foram contadas a vida toda. Viserys havia fugido de Porto Real com sua mãe grávida quando tinha 5 anos de idade, acompanhado por Sir Willem Darry. Então ele sabia como era a vida da verdadeira realeza, enquanto sua mãe Raela também o havia protegido de grande parte da loucura de seu pai. Isso significava que ele realmente não sabia a verdade por trás da rebelião e do subsequente assassinato de seu pai e irmão. E depois que sua mãe morreu em trabalho de parto, o menino foi criado por servos e pelo velho cavaleiro, tendo sido tratado como um herdeiro real e informado de que era seu direito sentar-se no trono. Teria sido uma surpresa se Viserys não tivesse se tornado o que era. Em vez de educar a criança para ser humilde e serena, além de lhe dizer a verdade, o velho cavaleiro e os servos leais restantes basicamente destruíram qualquer chance de ela crescer e se tornar um adulto razoável. Um exemplo disso é que Viserys, de 14 anos, foi delirante o suficiente para pensar que poderia andar à noite em Braavos com uma espada e insultar uma das mulheres mais procuradas de toda Essos, quando era senso comum que os bravosianos portadores de armas regularmente duelavam e matavam uns aos outros à noite. Embora não tenha sido apenas a negligência desses servos que levou a tal desenvolvimento, mas mais importante, sua lealdade. Esses servos estavam praticamente cegos por sua lealdade à casa Targaryen e se viram incapazes de disciplinar o garoto como deveriam ter feito. Fennec sabia que a morte de Viserys também era uma discrepância na linha do tempo, o que não era muito surpreendente.
já que sua mera presença havia mudado as coisas massivamente, especialmente em Essos. No final, ele só pôde contribuir para que esse desenvolvimento fosse o resultado do efeito borboleta. Capítulo 34. E 289 d.C., traga-a para dentro, Belial. Fênix instruiu calmamente, tendo, é claro, sentido a pérola negra esperando do lado de fora da sala. Apenas sentiu em reconhecimento silencioso enquanto caminhava até as portas da câmara de oração privada da alta sacerdotisa e abria a grossa porta de madeira. De pé diante daquela porta estava uma jovem e adorável beldade, Belegerio Teres, também conhecida como a Pérola Negra de Braavos, e provavelmente uma das mulheres mais bonitas de Essos. Pele caramelo lisa, cabelos sedosos, seios fartos, cintura fina e um traseiro perfeitamente modelado. Mas era sua aura que era a coisa mais marcante sobre ela, já que a cortesã simplesmente exalava a sensualidade de cada fibra de seu ser sem parecer nem um pouco uma prostituta. A Pérola Negra era simplesmente a tentação personificada, pois até mesmo a amante sedutora do príncipe Dornês estava muito longe dela nesse aspecto. E enquanto Belial ficou momentaneamente atordoado, ele, como todos os featers, não era um idiota de vontade fraca que perderia o rumo na frente de uma mulher. Tendo suportado a dor da escama gris enquanto era capaz de permanecer mentalmente são por meses e anos, a resistência de seu caráter era difícil de estimar, junto com a incrível disciplina que Atas e Mera praticamente forçaram e impuseram a todos os featers, incluindo eles mesmos. Isso levou os guardas pessoais de Fênix a um padrão inigualável entre os guerreiros. Belial, que não era de muitas palavras, como a maioria de seus irmãos e irmãs entre os featers, simplesmente deu um passo para o lado silenciosamente e gesticulou para que o Pérola Negra entrasse na câmara. Belegere, surpresa pela aparência do guerreiro e compreensiva com sua beleza, lançou-lhe um olhar intrigado antes de avistar a marca em forma de pena sob seu olho esquerdo, que pulsava levemente com uma cor intensa. Reconhecendo a marca do lendário guarda pessoal do Senhor da Luz, a Pérola Negra vacilou em seus passos. Era de conhecimento comum entre os crentes e as pessoas mais informadas que esses homens e mulheres eram guerreiros imbatíveis que seguiam apenas o comando de um ser, o que significava que o homem havia sido enviado por ele. Um tanto nervosa e temerosa, a cortesã normalmente confiante entrou na câmara de orações, desviando os olhos da pena e olhando para frente. No momento seguinte, porém, sua respiração ficou presa na garganta e ela congelou em seus movimentos, ao ver uma figura em chamas parada ao lado da alta sacerdotisa de Braavos. Belial fechou as portas da câmara atrás de Belegere, silenciosamente contornou-a e voltou para seu lugar ao lado de Fênix. Você não precisa ter medo, Belegerio Teres, descendente de Aegon IV, o indigno. Ou você está preocupada que eu possa julgá-la pelo uso de magia de sangue? Quando você se deita com um homem, a figura de fogo declarou calmamente, sua voz etérea ecoando em sua mente. De repente, toda a cor abandonou o rosto de Belegere ao ouvir essas palavras, enquanto a cortesã empalidecia rapidamente. Ela sabia claramente que o ser à sua frente não era uma divindade que perdoa tudo, mas, na verdade, um deus que governava seu povo com poder esmagador. E embora ele cuidasse muito bem de seus súditos, qualquer um que quebrasse suas leis era severamente punido. Usar sua magia de sangue para drenar lentamente a vida daqueles que a deitavam era definitivamente contra as leis das cidades abençoadas. Qualquer magia de sangue que drenasse a vida de outros seres humanos era de fato proibida, com a única exceção sendo seus sacerdotes, que tinham permissão para usar sua magia em assassinos, estupradores e traficantes de escravos. Belegere, por outro lado, usava sua magia em mercadores, nobres e homens comuns, escolhendo aqueles com grande vitalidade para drenar e adicionar sua vitalidade ao seu poder mágico, beleza física e charme por meio do uso de rituais. Foi por essa razão que ela não se juntou ao templo como sacerdotisa, embora ansiasse pelo poder que acompanhava tal posição. Sabendo que o Deus Vermelho havia devolvido a juventude de vários de seus sacerdotes e sacerdotisas de alto nível, assim como de alguns outros oficiais, ela temia que o Senhor soubesse de seus crimes e a punisse. Mas quando sua magia lhe concedeu uma visão da irmã de Viserys, Daenerys, e o dom que estava adormecido em seu sangue, Belegere viu sua chance de ganhar o perdão do Senhor. E embora ela tenha recebido suas visões mágicas tarde demais para salvar o precipitado menino rei, a Pérola Negra não perdeu tempo em encontrar a garota Targaryen e levá-la ao templo. Pálida e nervosamente cerrando os punhos, Belegere estava prestes a implorar por perdão e se explicar, quando a figura em chamas diante de seus olhos se transformou em um homem de carne e osso. A voz de Fênix ecoou novamente em seus ouvidos apenas alguns momentos depois. Eu não vou puni-la, cortesã. Você fez bem em trazer a herdeira Targaryen aqui. Ele declarou, acalmando o coração dela, enquanto ela soltava um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, a Pérola Negra estava atordoada, pois nunca tinha visto um ser mais encantador que seu senhor. Cabelos pretos e macios, olhos roxos profundos e pele clara. Enquanto seu físico perfeito de guerreiro simplesmente não podia ser escondido sob suas finas roupas de linho preto. Você tem um dom inconfundível quando se trata de sedução, Belegere. Eu preciso de alguém com tal talento, e em troca do seu serviço eu lhe darei o que você deseja, juventude e poder. Fênix expressou sedutoramente. E era verdade que Fênix podia ver grande valor em suas habilidades como sedutora. Alguém como ela seria uma candidata ideal para liderar o ramo Blas Pleasure, enquanto também treinava secretamente espiões e agentes do templo habilidosos em técnicas de sedução. O templo, é claro, tinha sua rede de inteligência gerenciada por um ramo oculto, chamado Chama Oculta, que se espalhou por toda Essos e até Westeros. Mas eles não tinham espiões de alto nível como cortesãs, que seriam capazes de extrair informações de nobres e comerciantes ricos. Claro, Fênix não teve problemas em encontrar respostas para suas perguntas, mas ele não podia fazer as cidades abençoadas dependerem de suas habilidades.
Elas precisavam de força própria e parte dessa força era inteligência, pois o conhecimento era uma parte importante do poder. Recuperando o juízo, a alegria floresceu no coração da cortesã, enquanto ela sorria radiante e respondia a Fênix. Obrigada, meu senhor. Estou naturalmente disposta a servi-lo. Bom, Belil se juntará à sua guarda e protegerá você de agora em diante, até que você possa viajar para Volantis, o que você fará o mais rápido possível. Embora eu imagine que você ainda possa ter algumas coisas para cuidar aqui em Braavos. Fênix falou, surpreendendo Beleger e sua feateira ao mesmo tempo. O resto de suas tarefas discutiremos quando chegar a Volantis. Agora é hora de conhecer a garota. Ele continuou. Claro, meu senhor. Obrigada, meu senhor. Respondeu a cortesã, sua voz adquirindo um toque sedoso que fazia imaginar todo tipo de prazeres sensuais. Ela sabia muito bem que não era seguro viajar pelos mares com sua beleza, pois ela poderia estar protegida por sua fama e reputação em Braavos. Mas sua beleza inevitavelmente atrairia ao desastre quando ela deixasse a cidade, fosse por piratas ou outros atraídos por sua aparência. Embora tivesse a guarda pessoal de uma divindade ao seu lado, Belegere só podia sentir pena do tolo que tentasse machucá-la durante sua jornada. Virando-se, ela guiou o senhor, seu novo guardião e alta sacerdotisa através do templo, seu senhor tendo se transformado novamente em uma figura flamejante. Capítulo 35. E 289 depois de Cristo, olhando para a pérola negra de Braavos liderando o caminho e admirando seus movimentos sensuais e seu traseiro curvilíneo. Os sentidos de Fênix já haviam captado cada força vital em Braavos, enquanto sua visão não podia ser prejudicada por meras pedras e madeira, então foi fácil para ele fixar seu destino. Belil e Sila o seguiam de perto, enquanto sua figura de fogo se movia pelo templo. Sacerdotes, servos e fiéis caíram de joelhos em reverência quando o viram, e o povo bravosiano ainda se lembrava vividamente do gigante em chamas cortando a mão do titã e sacudindo a cidade livre até seus alicerces. O Templo Vermelho em Braavos ficava na extremidade da ilha que era geralmente conhecida como Distrito do Templo, o que significava que o templo podia ser acessado por terra e por barco. O Pérola Negra trouxe sua barcaça até a costa do templo e foi naquela pequena embarcação que Fênix sentiu Daenerys e o velho cavaleiro. Os próprios servos e guardas de Belegere rapidamente caíram de joelhos quando viram a figura brilhante de Fênix caminhando atrás de sua senhora, com os olhos arregalados e incrédulos com sua presença. Sem se importar com eles, os quatro atravessaram um recipiente de tamanho médio e se aproximaram da sala onde a Pérola Negra de Braavos havia acomodado seus convidados. Abrindo a porta imediatamente, a cortesã entrou no quarto, segurando a porta aberta para seu senhor. Willem Darry, antigo mestre de armas da Fortaleza Vermelha em Porto Real sob o comando do falecido Aerys Targaryen e cavaleiro extremamente leal à casa Targaryen, percebeu com o coração pesado que havia falhado com seus deveres mais uma vez. Meio cego e capaz apenas de andar com uma bengala, o coração do velho estava cheio de tristeza, enquanto ele estava deitado na confortável cama de penas na barcaça do Pérola Negra de Braavos. O herdeiro da casa Targaryen e legítimo rei dos Sete Reinos morreu na noite anterior, pois não conseguiu controlar sua arrogância e foi tolo o suficiente para usar uma espada enquanto caminhava pelas ruas de Braavos à noite. Embora o garoto mal conseguisse brandir a lâmina, Willem desejou ter ensinado Viserys melhor, ter sido mais rigoroso com ele. Mas no final sua própria lealdade à sua falecida rainha o impediu de contar a verdade ao garoto e de ser mais duro com ele. Embora tivesse sido melhor, o velho cavaleiro percebeu tarde demais se ele tivesse quebrado a confiança de sua falecida rainha, em vez de deixar seu filho e herdeiro morrer. O único lado positivo em tudo isso foi que a famosa cortesã os acolheu e prometeu que buscaria ajuda no Templo Vermelho para curar algumas de suas doenças, o que, com sorte, lhe devolveria um pouco de força e mobilidade. Foi uma ajuda bem-vinda, mas totalmente inesperada, agora que Viserys havia morrido. Como toda a esperança para a ascensão da casa Targaryen agora estava nas mãos da menina de 8 anos chorando silenciosamente ao seu lado, o que significava que ele não poderia deixar este mundo ainda. Viserys tinha idade suficiente e poderia ter cuidado de si mesmo e da menina após sua morte, mas sozinha, Daenerys não sobreviveria. Pelo menos não bem. O antigo mestre de armas tinha ouvido falar que os poderes mágicos do sacerdote vermelho eram capazes de curar todas as feridas e banir qualquer doença. Mas isso não veio sem um preço na cidade livre de Braavos. Diferentemente do que ele ouviu das cidades abençoadas, onde todos recebiam tratamento dos templos, no resto das cidades livres, alguém teria que pagar uma quantia considerável de dinheiro para ser curado. E embora a quantia pudesse ser paga por meio de um empréstimo, o velho cavaleiro sabia que não conseguiria pagar de volta mesmo assim. O estado atual das finanças deles já era muito ruim e ele não podia aumentar esse fardo, sabendo que Daenerys teria que pagá-las de volta após sua morte. As reflexões de Willem foram interrompidas quando passos se aproximaram da porta de seus aposentos na barcaça do Pérola Negra, antes que a porta se abrisse e ele pudesse distinguir vagamente a figura de Belegere entrando no quarto. E quando o velho cavaleiro estava prestes a cumprimentar a cortesã, ele a viu dar um passo para o lado enquanto uma figura feita de puro fogo entrava na cabine. Willem Darry pode ter sido velho e meio cego, mas ele já foi o professor do próprio Rhaegar Targaryen, um dos melhores lutadores dos Sete Reinos de seu tempo. Então, mesmo em seu estado enfraquecido e envelhecido, sua mente ainda estava afiada, o que também foi o motivo pelo qual ele congelou em choque e medo, ao perceber quem ele enfrentava. Ele tinha vindo, o gigante de fogo, a chama viva, o deus de Volantis e governante das cidades abençoadas.
Olhando para a figura flamejante com bochechas manchadas de lágrimas, a admiração encheu os olhos de Daenerys, jovem demais para entender quem era que estava diante dela. De alguma forma, porém, o calor se espalhou por seu coração dolorido, e a mansa garotinha confiou no homem em chamas apenas por instinto. Enquanto se sentava na cama onde o velho urso descansava, ela não recuou quando a figura se aproximou cada vez mais, estendendo sua própria mão em direção ao fogo vivo que se aproximava dela. Segurando gentilmente sua própria mão e ajoelhando-se diante dela, a outra mão da figura de fogo roçou suavemente suas bochechas e secou suas lágrimas, antes de pousar em sua cabeça. Nunca antes Daenerys havia sentido tanto conforto e cuidado, como ela recebeu por estar diante dela, uma alegria terna florescendo em seu coração. Quem é ver você? Ela perguntou baixinho com um leve gaguejo no tom. Chama se transformando em carne, a garotinha olhou nos olhos tão vibrantemente violeta quanto os seus, enquanto uma voz suave soava. Eu tenho muitos nomes, pequena flor, mas para você, eu sou Fênix. Corando timidamente, a garota de cabelos prateados respondeu suavemente. Eu não sou uma flor, eu sou Daenerys. Sim, você se parece muito mais com um pequeno dragão. Fênix comentou com um sorriso cativante no rosto, fazendo com que o rubor de Daenerys se aprofundasse um pouco. Antes de questionar gentilmente, você sabe por que vim aqui, Daenerys? Balançando a cabeça em negação, fazendo com que seu cabelo prateado pálido dançasse ao redor de sua cabeça, ela continuou segurando a mão do homem estranhamente familiar, segurando o conforto e o calor que ele lhe trazia. Eu vim para que você possa sorrir sem se preocupar. Fênix respondeu e se levantou, enquanto gentilmente a puxava de sua posição na cama enquanto segurava sua mão suavemente. Com a outra mão apontando para o velho cavaleiro silencioso, ele se dirigiu à tímida garotinha. Este é meu primeiro presente, pequeno dragão. Observe atentamente. Como se o tempo tivesse voltado, o antigo mestre de armas de repente recuperou a visão, enquanto a fraqueza era banida de seu corpo. E chamas translúcidas tomavam conta de sua forma. Seu coração se encheu de calma e calor ao ver o fogo dançando sobre sua forma e a vitalidade retornando ao seu espírito, enquanto ele gaguejava. Pelos deuses. Sordarre. Daenerys gritou de alegria e surpresa ao ver seu protetor melhorando diante de seus olhos, suas mãozinhas apertando com mais força a mão de Fênix. O velho cavaleiro se levantou da cama sem a ajuda de seu cajado pela primeira vez em anos, virou-se para o ser divino à sua frente, curvou-se e disse, obrigado, senhor. Este cavaleiro se lembrará da graça do Senhor da Luz para sempre. Assentindo desdenhosamente, Fênix não deu mais atenção ao velho cavaleiro, pois já tinha visto no coração do homem que ele não era sincero com suas palavras. O homem, embora grato, era leal apenas à casa Targaryen. Da mesma forma, Willem Darry pode ter sentido afeição por Daenerys, mas ele não era leal a ela ou ao seu falecido irmão, mas sim à nobre casa em que nasceram, e ele tentaria apontar a jovem garota na direção do trono de ferro por todos os meios. Se isso não machucasse Daenerys, Fênix poderia até ter matado o homem ali mesmo por planejar manipulá-la, só para que ela lutasse por um trono que no final era absolutamente inútil. E então ele fez algo que nunca tinha feito desde que chegou a este mundo. Fênix pressionou o espaço mental do homem e moldou sua vontade de acordo com seus desejos, transformando suas crenças, para que ele não interferisse mais no caminho escolhido por Daenerys para seu próprio futuro. Ele refreou sua ambição e não deixou nada além de verdadeira lealdade e cuidado para a pequena rainha não coroada. Um momento depois, ele se virou para a garota de cabelos prateados ao seu lado e se agachou novamente, dirigindo-se a Daenerys com carinho. Você já sonhou com dragões, Daenerys? Com os olhos brilhando de admiração, a garotinha respondeu calmamente, sim, sonhei muito com eles. Então, você gostaria de vir comigo, Daenerys? Fênix perguntou a pequena rainha Targaryen com um sorriso, enquanto continuava para onde os dragões vivem. Capítulo 36. E 289 depois de Cristo, uma luz excitada brilhou nos olhos de Daenerys por um momento, antes que uma adorável carranca aparecesse em seu rosto. Olhando para o velho cavaleiro por um momento, ela se virou para Fênix e perguntou hesitante, é o ser? Passando o polegar sobre o dorso da mãozinha dela, Fênix respondeu com um tom tranquilizador, claro, Sordarre também virá. Embora ele viaje com o navio enquanto você e eu não. Venha. Aliviada, mesmo sem entender muito bem o que ele queria dizer, Daenerys seguiu Fênix pelos corredores da nave, enquanto segurava sua mão. Seu sangue praticamente cantava a cada momento que passava em sua presença e sentia seu calor. Como uma Targaryen com a habilidade de se conectar com dragões e até mesmo montá-los, Daenerys tinha o sangue mágico de seus ancestrais fluindo em suas veias. Sangue que a fazia se sentir segura e em paz quando perto do fogo, não importa sua forma. Os dragões são um exemplo disso, pois são seres nascidos do fogo e da magia. Fênix, como a fênix e aspecto do fogo, naturalmente parecia incrivelmente familiar para a pequena menina, ainda mais do que qualquer dragão jamais poderia. A pureza e o poder absoluto de sua existência, deixando uma profunda impressão em seu jovem coração. Era algo que só se tornaria mais forte com o tempo, quando seus poderes inerentes despertassem completamente e florescessem em existência. Levando-a até a praia, Scylla e os outros seguiram de perto, enquanto muitos fiéis e servos do templo já estavam reunidos em frente ao barco, levando Fênix a usar uma centelha de magia para gentilmente afastar a multidão e criar um pouco de espaço para ele e Daenerys. Agachando-se novamente diante da princesinha, Fênix gentilmente segurou sua bochecha com sua mão livre e sorriu gentilmente.
No momento seguinte, a carne se tornou imaterial, enquanto todo seu ser retornava à sua forma mais natural. Uma tempestade de fogo ardente envolveu Daenerys e a ergueu no ar, enquanto o símbolo do renascimento se manifestava abaixo dela. Um pescoço longo, plumagem branca impecável e olhos violeta profundos. Uma fênix, cuja forma inteira estava envolta em chamas brilhantes e gentis. No momento seguinte, ele soltou um grito assustadoramente lindo, fazendo com que todos que o ouvissem caíssem em transe. A criatura mística empurrou os paralelepípedos com seus pés fortes, com garras e graciosos no momento seguinte, subindo para o céu enquanto suas asas majestosas traziam um vento poderoso. Sentada confortavelmente na base do pescoço do ser mágico, Daenerys riu com alegria inocente, seu coração batendo de alegria. Esquecida estava a dor da morte de seu irmão, junto com sua voz em sua mente acusando-a da morte de sua mãe. Alegria terna e uma sensação avassaladora de segurança e liberdade quebrando o véu de tristeza e dor. Seu coração tinha sido cercado por chamas mágicas a protegiam do frio e da maioria dos ventos. Ela olhou para a cidade que encolhia lentamente sem medo. A sensação de voar pelo céu parecia muito natural para a descendente real dos senhores dragões. Foi um longo voo até Volantis, mas a garota de cabelos prateados nem percebeu o tempo passar, pois logo caiu em um sono profundo e tranquilo, com penas macias e chamas suaves como sua cama. Vários dias depois, Fênix se viu deitado na Câmara do Coração em sua forma de fênix, olhando distraidamente para o artefato flutuante e em forma de coração, com sua mente em profunda contemplação. Nos poucos dias que Daenerys estava em Volantis, ela já havia se tornado amiga rápida de Saphira e Jade, graças à sua herança Targaryen e à ajuda de Fênix. E embora ela nunca fosse capaz de montar em nenhuma delas, já que Fênix podia sentir que elas simplesmente não tinham afinidade uma com a outra, ela podia tocá-la sem medo em várias ocasiões. Eles ainda eram dragões e tinham vontade própria, então Fênix, é claro, não os forçava em situações que iam contra seus desejos e instintos. Sua única regra era que eles não deveriam machucar os inocentes. Eles eram livres para voar em uma caçada e rejeitar qualquer tipo de contato físico com outros além dele. Ainda assim, Daenerys basicamente passava cada segundo livre perto deles ou de Fênix, embora ele também tivesse providenciado para que ela fosse ensinada por um professor do ramo Gidin Torch sobre diferentes assuntos, incluindo história, geografia e diferentes idiomas. Afinal, ela era a herdeira da casa Targaryen e, como tal, não podia ser ignorante. Somando-se ao fato de que ela definitivamente ansiava por ser uma cavaleira de dragões, Fênix também planejou deixar Willendar instruí-la na arte do combate, assim que ele chegasse a Volantis. O velho cavaleiro estava navegando junto com Beleger e Belil, sua pena, em direção a Volantis, embora ainda precisassem de alguns dias até chegarem. E como antigo mestre de armas da Fortaleza Vermelha e guardião de Daenerys, Fênix não tinha dúvidas de que o homem seria um professor adequado para ela. Daenerys também conheceu Obara e Nymeria, e embora sua personalidade tímida tenha dificultado que ela realmente se conectasse com eles por enquanto, ela estava começando a se sentir mais confortável perto deles. Oberyn também a conheceu e parecia gostar muito da garota, o que não era surpreendente, já que a víbora vermelha pode ser muitas coisas. Mas ele nunca machucaria uma criança inocente como ela, não importando sua aversão pelo falecido Rhaegar Targaryen. O príncipe Dornês até procurou Fênix e o repreendeu sobre o plano dele e de Doran de casar Viserys com Arianne, a filha mais velha de Doran, algo que obviamente não aconteceria agora, com Viserys tendo encontrado uma morte precoce. Oberyn também propôs um novo acordo de casamento entre Daenerys e o único outro filho de Doran, seu filho Tristane, que tinha a mesma idade da menina. Fênix, no entanto, recusou, pois disse ao príncipe Dornês que a escolha do futuro marido de Daenerys era somente dela, e que ele não toleraria que ninguém interferisse nesses assuntos. E enquanto isso teve o efeito pretendido de fazer Oberyn recuar, Fênix podia ver que seu cuidado óbvio por Daenerys deixou o homem ainda mais determinado a forjar um casamento entre as duas crianças no futuro. Fênix sendo um pai adotivo, ou seja, guardião de Daenerys, fez dela uma combinação incrivelmente desejável, afinal. Mas não foi isso que o fez vir a este lugar em busca de paz e tranquilidade. Fênix foi até a Câmara do Coração, pois estava atormentado pela indecisão quando se tratava da questão de reviver Rhaella Targaryen, mãe de Daenerys e antiga rainha do Trono de Ferro. Até agora ele nunca tinha feito isso, porque sabia que a morte era uma parte natural da vida e mexer com isso era algo que nenhum de seus ancestrais ousava fazer levianamente. Não era que eles receberiam uma reação negativa ou enfrentariam perigo ao fazer isso, mas eles eram apenas contra quebrar a ordem natural. Trazer alguém de volta à vida era totalmente diferente de prolongar a vida de uma pessoa viva, algo que o mais compassivo de seus ancestrais teve que aprender da maneira mais difícil. Vendo que a morte era uma fonte de grande dor para os mortais no mundo em que ele surgiu, esse ancestral violou a ordem natural daquele mundo e apagou a morte, efetivamente imortalizando as raças inteligentes daquele planeta. Suas ações, no entanto, levaram o mundo a um abismo de caos e maldade, sem que a morte fosse algo a temer para os seres naquele planeta e um equalizador natural para toda a vida. Seus demônios internos transformaram aquele mundo em um inferno literal. Guerras apocalípticas, crimes de atrocidade inimaginável e a escravização de raças inteiras foram apenas algumas das coisas que as ações de seu ancestral causaram. No final, a Fênix daquela época restaurou a ordem natural e transformou o mundo inteiro em cinzas, purgando-o dos demônios que ele havia criado. Desde então, nenhuma outra Fênix usou seus poderes para reviver outros seres sem grande cautela, pois isso não era algo a ser feito de ânimo leve e sem razão. No final, porém, a decisão de Fênix foi tomada no momento em que a garotinha adormeceu em suas costas durante o voo em direção a Volantis.
Sua confiança e a frágil esperança escondida dentro de seu coração de que ela pode ter finalmente encontrado um lugar ao qual pertence, tornando-o incapaz de negar a ela o cuidado e o amor de sua mãe por mais tempo. Sua forma flamejante soltou um pequeno suspiro, enquanto sua mente se estendia e se fixava nas marcas da existência de Raela que estavam gravadas na origem deste mundo, concentrando-se e revivendo a vida trágica e gentil da rainha diante de seu olhar interior. Fennec sabia que ela também merecia ver sua filha crescer e ganhar uma segunda chance de viver sua própria vida com liberdade e segurança. No momento seguinte, Fennec dobrou as leis da criação à sua vontade, deu vida ao que estava morto. Ele violou a ordem natural, pois forçou a vitalidade de volta à existência de Raela Targaryen. Capítulo 37. E 289 depois de Cristo, o fogo jorrava da fênix flamejante coalescendo, girando e se comprimindo, enquanto lentamente se materializava na forma de uma graciosa figura feminina. O fogo dando origem à vida, enquanto a alma de Raela Targaryen se reformava e derretia em sua forma física incrivelmente bela, imaculada pela idade e pelo tratamento torturante que seu marido e irmão lhe dera. Foi um processo curto, mas longo, enquanto Fênix vivia sua vida enquanto ele reformava sua existência e esperava que a silenciosa rainha despertasse de seu sono mortal. Com a mente turva e o corpo pesado, Raela lentamente voltou a si, enquanto estava deitada nas pedras pretas e oleosas aquecidas da câmara do coração, sua pele nua esfregando contra a superfície lisa da pedra. Com os olhos abertos, ela ficou desorientada e pensou que sua mente estava lhe pregando peças, pois tudo o que conseguia ver era uma enorme figura em chamas ao seu redor em uma câmara escura e iluminada. Percebendo seu estado de vestimenta um momento depois, seus olhos se arregalaram em choque e ela rapidamente se sentou de joelhos, usando as mãos para cobrir sua modéstia. Um de seus braços envolveu seu peito nu, enquanto sua mão livre protegia sua feminilidade da vista o melhor que podia. Fechando seus olhos assustadoramente lindos e mordendo a parte interna da bochecha em uma tentativa de usar a dor para acordar desse pesadelo óbvio, ela pensou que a perversão de seu marido perturbado com fogo poderia ter se infiltrado em sua mente para atormentá-la não apenas quando acordada, mas também durante o sono. No momento seguinte, porém, uma voz etérea ecoou em sua mente, dizendo-lhe sobre a futilidade de suas ações. Isso não é um sonho, Raela Targaryen. A voz tinha um tom profundo e um tanto suave quando se dirigiu a ela. Seus profundos olhos violetas se abriram novamente, e a antiga rainha encontrou um par de olhos brilhantes, da mesma cor que os dela e do tamanho de sua cabeça, olhando para ela calmamente. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre Raela, sobre quão trágica sua vida tinha sido, quão obediente rainha ela tinha sido, ou como ela também pode ter sido culpada pelas decisões tolas e falhas de caráter de seus filhos. E ainda assim, ninguém que realmente a conhecesse ousaria chamá-la de fraca ou covarde. O simples fato de ela ter suportado décadas de casamento sem amor e mais tarde, também o abuso horrível sob seu falecido marido provou isso. Mesmo assim, ela usou o escasso poder que tinha e o enfrentou, como a Aerys Targaryen queria forçar suas antigas servas, entre elas Joanna Lannister e até mesmo a mãe de Oberyn. Dispensando vários deles ao longo dos anos para protegê-los do Rei Louco, ela assumiu a responsabilidade de suportar seu abuso e raiva. Raela Targaryen tinha uma força interior que a deixava afastar o desespero e a tristeza, mesmo quando outros já teriam quebrado há muito tempo. Era uma força paciente e suave que protegia seu coração gentil e bondoso das experiências que lhe foram forçadas. E então ela olhou para o ser místico à sua frente com olhos profundos, enquanto graciosamente endireitava as costas, sem medo diante do desconhecido. Embora ela tenha se assustado, um momento depois, tentáculos de fogo a invadiram, recuando instintivamente. Fique tranquila, não vou te machucar. A voz profunda ecoou em sua mente novamente, enquanto ela se forçava a ficar parada, enquanto fios de fogo envolviam seu corpo, sua aversão ao elemento ígneo firmemente suprimida. Fiel às suas palavras, o ser à sua frente não a machucou, pois aqueles tentáculos se entrelaçaram em um manto macio como seda que envolvia suas curvas sensuais por inteiro e enviava um calor agradável através de sua figura. Devido à sua criação e maneiras excepcionais, Raela se viu abaixando a cabeça reflexivamente e se dirigindo ao ser à sua frente em voz baixa, enquanto dizia, obrigada. Apertando os dentes por um momento, ela olhou para cima novamente e perguntou suavemente, com uma leve gagueira na voz, onde eu estou? E o que vê você é? Responderei suas perguntas no devido tempo, Lady Targaryen. O ser de fogo respondeu, sua voz soando em seus ouvidos agradavelmente enquanto continuava. Embora primeiro você deva tentar se lembrar das últimas coisas das quais se lembra, Raela. Lembre-se do que aconteceu com você. Atraída pela voz encantadora, os olhos da ex-rainha ficaram turvos, enquanto ela revivia os últimos anos de sua vida difícil. Seu amado primogênito sequestrando a única filha do Guardião do Norte e fugindo com ela para Dorne, deixando para trás sua esposa e filhos em Pedra do Dragão. Seu marido enlouquecido matando o Guardião e seu herdeiro, Brandon Stark, quando eles chegaram a Porto Real e exigiram justiça pelas ações de seu filho. Como resultado, a guerra estourou no reino, Eddard Stark e Robert Baratheon reuniram seus apoiadores, com seu filho Rhaegar Targaryen finalmente sendo abatido pelo jovem Lord Baratheon, o que supostamente lhe rendeu o título de Demônio do Tridente. Depois, ela foi enviada com seu filho Viserys para Dragonstone em seu estado de gravidez por seu marido e rei, onde ela então recebeu a notícia da morte da família dele e de seu filho em King's Landing. Tristeza profunda em seu coração, devido à morte de seus netos e nora, ela deu à luz uma filha alguns meses depois. Com os olhos arregalados de repente e despertando do seu torpor, Raela Targaryen olhou para o ser à sua frente. Seu corpo tremia em choque e confusão, enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos devido às memórias do destino de seus filhos e netos, enquanto ela gaguejava hesitantemente. Eu morri em trabalho de parto. Sei como.
A cabeça da criatura, que até então estava apoiada no chão, foi erguida no ar através de seu longo pescoço, olhando para ela majestosamente, enquanto o ser se dirigia a ela mais uma vez. Você me perguntou quem eu sou? Parando por um momento enquanto Raela olhava para o que agora reconhecia como uma espécie de pássaro, ele continuou: eu sou a Fênix, governante do céu ardente. Aspecto da vida, fogo e renascimento. As pessoas nas terras que você conhece como Vesteros e Essos me chamam de Senhor da Luz, Lolor ou o Deus Vermelho, e mais recentemente, o Deus de Volantis e governante das cidades abençoadas. Tristeza e confusão esquecidas por um momento, a mente de Raela ficou em grande choque, enquanto sua mente registrava as palavras dele e ela percebeu que estava diante de um Deus de verdade. A antiga rainha não duvidou das palavras do ser. Ela se lembrava muito claramente de sua própria morte, enquanto a prova de seu poder não estava apenas envolta em sua forma nua, mas ela reconheceu sua validade simplesmente olhando para a criatura flamejante diante dela. Ela já tinha ouvido falar do nome desse deus antes, além de saber que a primeira filha, ou seja, Volantis, era a mais antiga e uma das mais poderosas das cidades livres, onde a influência do Templo Vermelho era aparentemente muito grande, embora ela não soubesse o que eram as cidades abençoadas, pois nunca tinha ouvido esse nome. Seus pensamentos foram interrompidos, enquanto a criatura divina continuava: eu instilei vida de volta em sua existência e a revivi Raela. E a razão pela qual eu fiz isso é sua filha, Daenerys Sorborne. De Daenerys, Raela perguntou baixinho, com perplexidade no tom, antes de continuar um pouco mais enfaticamente, pois estava preocupada com sua filha. Onde ela está? Onde está minha filha? De repente, o corpo de fogo da grande criatura desabou sobre si mesmo, as chamas se retorcendo e se contraindo, até que o pássaro de pescoço longo se transformou em uma figura humanoide em chamas. Fogo se transformando em carne, Raela se viu olhando nos olhos violetas do homem mais lindo que ela já conheceu. Cabelos pretos e macios, pele clara e feições marcantes, tudo ligado ao físico de um guerreiro. Um olhar calmo em seu rosto, suas orelhas formigaram quando ela ouviu a voz humana do deus pela primeira vez. Daenerys está aqui em Volantis? Apenas alguns andares acima neste templo. Ela está segura e sob meus cuidados, Raela. Eu a trouxe aqui alguns dias atrás, quando recebi a notícia da morte de seu irmão mais velho, Viserys. As palavras explodindo na mente da antiga rainha, ela vacilou em seus passos. Agonia profunda se espalhando por seu coração e entorpecendo seus sentidos, enquanto ela ouvia sobre a morte de seu segundo filho. Lágrimas silenciosas correram por suas bochechas, enquanto sua visão ficava turva e ela ameaçava cair, quando de repente braços fortes se envolveram em volta de sua cintura e ombro, mãos quentes caindo sobre sua forma e esfregando confortavelmente suas costas. Instintivamente, ela congelou diante do contato físico íntimo, pressionando as palmas das mãos contra o peito duro do homem, sem saber se deveria afastar a divindade desconhecida. Embora o calor reconfortante que fluía para seu corpo de coração partido a partir dos pontos de contato entre seus corpos e as palavras suaves e reconfortantes que de repente ecoavam em seus ouvidos fizessem suas defesas vacilar. Está tudo bem. Você pode chorar, Raela. Você não precisa ser forte agora. Não enquanto estiver sob minha proteção. Incapaz de segurar seus soluços, sua cabeça caiu para frente contra o peito do homem, enquanto seus dedos apertavam firmemente suas vestes. Suas lágrimas manchando e escurecendo o tecido preto de sua túnica, enquanto tremores suaves balançavam através de sua forma frágil. Capítulo 38. E 289 depois de Cristo, acalmando-se alguns minutos depois, a recatada rainha estava um tanto em pânico sobre sua situação atual e sua perda momentânea de controle. Empurrando gentilmente o peito do ser divino, ela sentiu os braços dele ao redor dela se soltarem, o que ela aproveitou para criar alguma distância entre eles. Seu olhar se voltou para baixo e suas bochechas queimando levemente, enquanto ela controlava suas emoções e recuperava seus rumos. Enxugando as manchas de lágrimas de suas bochechas, Raela levantou a cabeça novamente, seus olhos violetas tinham uma força terna, enquanto ela se dirigia ao ser à sua frente com resolução em seu tom suave. Você me trouxe de volta à vida, MYL, ela começou, mas foi interrompida pelo homem no meio da frase. Fênix. Você pode me chamar de Fênix. É o nome que minha mãe me deu. Ele declarou com um sorriso pacífico, embora a antiga rainha visse claramente a sombra da perda em seus olhos. Assentindo minuciosamente, Raela começou de novo. Você me trouxe de volta à vida, Fênix. E eu serei eternamente grata por isso. E enquanto meu coração anseia por ver Daenerys, eu preciso saber. Se você pôde me trazer de volta, o que dizer dos meus outros filhos? Poderia ver. Eu poderia. O Deus feito de carne diante dela respondeu calmamente, fazendo a esperança florescer em seu coração. Suas próximas palavras, no entanto, esmagaram aquela esperança brotando, enquanto ele afirmava calmamente: mas eu não vou. Por quê? Ela gaguejou baixinho, quase em desespero, enquanto implorava: eu darei minha vida se você exigir um sacrifício. Eu te darei tudo o que tenho. Balançando suavemente a cabeça, o ser encantador à sua frente respondeu: a vida deles não é algo que você possa pagar, Raela. Eu te trouxe de volta, porque vi que você não traria caos para esta terra. Você quer estar com seus filhos, cuidar deles, amá-los e vê-los crescer. Seus filhos são diferentes. Raeger propositalmente fez com que guerra e morte se espalhassem por todo o reino. Seu coração atormentado pela tristeza e pensamentos de destruição, como ele acreditava em uma profecia, ele simplesmente não tinha certeza se aconteceria. E Viserys, havia muito mais de seu pai dentro dele do que você, que temo que você não seria capaz de diferenciá-los no futuro. Trazê-los de volta. Não posso fazer isso, não importa o quanto você implore, Raela. Não aumentarei o sofrimento dos vivos em troca de trazer de volta aqueles que já faleceram. O homem terminou com determinação em sua voz.
A antiga rainha desejou poder refutá-lo, talvez até odiar o Deus diante dela por sua decisão, mas no fundo de seu coração ela sabia que ele estava certo. Não importa o quanto ela amasse seus filhos. Ela não era cega para suas falhas e certamente não poderia ignorá-las quando elas tinham sido expostas tão claramente diante dela. Há mais uma coisa que você deve saber, Raela, o homem disse levando sua mente de volta ao presente, enquanto continuava. 8 anos se passaram desde que você faleceu em Pedra do Dragão. 8 anos? Ela sussurrou com os olhos arregalados antes de gritar com urgência, então Daenerys, ela. Sim. Ela já se tornou uma menininha sensível e, claro, está ciente da morte. O assunto do seu retorno aos vivos terá que ser introduzido a ela com cuidado. Ele explicou calmamente. De repente, a ânsia de ver sua filha tornou-se quase insuportável para a antiga rainha, quando ela falou quase desesperadamente. Eu preciso vê-la, eu imploro, Fênix. Por favor, deixe-me ver minha filha. Você vai. Mas é melhor esperar nos aposentos que foram preparados para você, enquanto eu conto a Daenerys sobre seu retorno e a trago até você. Isso tem que ser feito corretamente para o bem de vocês dois. Ele respondeu severamente, fazendo Raela perceber que essa estranha divindade realmente se importava com o bem-estar de sua filha. Eu entendo. Obrigada. A ex-rainha prontamente concordou e agradeceu, depois de respirar fundo algumas vezes, com um toque de impaciência ainda colorindo seu tom. MHM. Ele assentiu em compreensão, enquanto gesticulava em direção à porta que se abriu sozinha. Uma jovem mulher de aparência severa, com cabelos brancos prateados e pele clara podia ser vista parada na entrada, usando uma cota de malha justa, além de outros equipamentos de proteção e punhais embainhados na cintura, peito, ombros e coxas. A mulher também tinha uma marca em forma de pena na bochecha, pulsando com uma luz fraca. Esta é Ruiu, uma das minhas guardas pessoais. O homem divino apresentou, não há guerreiro vivo que possa colocar a mão em você com ela por perto. Ela será sua guarda pessoal e guia por enquanto. Raela pôde ver a bela guarda endireitar as costas diante das palavras dele, e a ex-rainha percebeu que provavelmente eram verdade. Para poder se tornar a guarda de um deus de verdade, ela só podia imaginar o quão mortal a mulher de pele clara era com suas lâminas. Depois de deixar Raela aos cuidados de Ruiu, o único de seus guardas pessoais de ascendência valeriana, Fênix desapareceu da câmara em uma chuva de fogo e reapareceu no telhado. Olhando para frente, ele podia ver Daenerys sentada no chão gramado e encostada em uma árvore alta perto dos 2 dragões adolescentes preguiçosos, enquanto ambos cochilavam na sombra de uma árvore. O telhado inteiro estava praticamente coberto de vegetação, algo facilmente alcançado com algumas sementes, terra e um pouco de magia vivificante. Daenerys estava concentrada no livro em sua mão, que Fênix só podia presumir que lhe foi dado para ler por seu professor, e ela nem percebeu sua aproximação. Daenerys fazia isso com frequência, passando tempo com Saphira e Jade, mesmo que isso significasse sentar-se calmamente ao lado delas e ler um livro. A jovem Targaryen instintivamente se sentiu confortável perto deles, como se fossem parte de sua família, algo que ela só havia experimentado com Fênix antes. E ela saboreou essa sensação. Mesmo com sua tenra idade, Fênix conseguia sentir a profunda solidão em seu coração, o que só o deixou mais certo de que sua decisão de trazer Raela de volta tinha sido a correta. Aproximando-se dela silenciosamente, ele sentou-se bem ao lado dela, com as costas apoiadas no mesmo tronco que as dela. Assustada, Daenerys olhou para cima. Seus olhos brilharam, quando ela reconheceu o ser à sua frente, seu sangue cantando com calor e conforto em sua mera presença. Fênix, você veio passar um tempo comigo? Ela gritou esperançosa, seu livro quase esquecido. Sorrindo gentilmente para a garota de cabelos prateados, ele respondeu, na verdade, vim falar com você sobre algo importante, pequeno dragão. Capítulo 39. E 289 depois de Cristo? Importante, questionou Daenerys, inclinando a cabeça um pouco para o lado, parecendo quase impossivelmente adorável. Você se lembra quando ajudei Sordar a melhorar, para que ele pudesse enxergar e se mover normalmente novamente? Fênix perguntou timidamente. Assentindo ansiosamente, a garotinha respondeu, com uma pequena carranca entre as sobrancelhas. Eu lembro. Você disse que era magia que só você pode usar. Dando-lhe um leve sorriso, Fênix continuou. Eu também disse que era meu primeiro presente para você. E agora estou aqui para outro presente, pequeno dragão. Que presente? Daenerys perguntou com os olhos arregalados. Eu vou ganhar meu próprio dragão. Não. Você é muito jovem para isso, Daenerys. Fênix respondeu apressadamente, fazendo com que um beicinho surgisse no rosto da garotinha. É sobre sua mãe, pequeno dragão, ele acrescentou suavemente, fazendo com que o beicinho diminuísse, enquanto ela o olhava com mágoa nos olhos, uma tênue esperança brilhando por baixo. Colhendo um botão de flor da grama, Fênix segurou-o na palma da mão enquanto gesticulava para Daenerys observar o que ele estava prestes a fazer. Sua mãe era como esta flor linda e ainda assim trágica, pois ela foi arrancada da terra muito cedo, não tendo recebido tempo e liberdade para florescer. Ela morreu antes que pudesse ver você crescer, retornando à terra através de suas cinzas. Fênix entoou gentilmente, a flor em sua mão lentamente se transformando em pequenas partículas de cinzas. E assim como fiz a vida em Sordar e vibrar novamente, devolvi a flor à vida e a fiz florescer, ele concluiu. Enquanto as cinzas em sua mão lentamente se transformavam em uma flor, antes que sua coroa começasse a se abrir e suas belas pétalas cor de sol fossem exibidas. Minha mãe, Daenerys sussurrou, sem saber se havia entendido o que Fênix havia lhe dito. Eu a trouxe de volta à vida, Daenerys. Para que ela possa ver você crescer, abraçá-la quando estiver machucada e lhe dar um beijo de boa noite depois de lhe contar uma história de ninar. Ele disse claramente, seu tom suave e gentil.
Com lágrimas se acumulando em seus olhos violeta brilhantes, a garotinha perguntou suavemente de uma maneira de partir o coração. Onde ela está, minha mãe? Agarrando gentilmente sua pequena mão, Fênix se levantou, enquanto a ajudava a se levantar. Antes de levantar a garota e segurá-la perto de sua cintura com suas mãos, enquanto fogo florescia ao redor deles e eles desapareciam de seu lugar ao lado da árvore. Reaparecendo diretamente dentro dos aposentos de Raela, Fênix viu a ex-rainha, que andava nervosamente de um lado para o outro, parar subitamente quando seus olhos caíram sobre a garota de cabelos prateados em seus braços. Daenerys, ela sussurrou, cobrindo a boca com a mão, enquanto lágrimas silenciosas caíam de seus olhos. A garotinha não era diferente, pois ela podia sentir isso em seu sangue. Essa mulher desconhecida e linda era sua família, sua mãe. Fênix não falou nada, ele simplesmente se aproximou da bela atordoada com Daenerys em seus braços. Pouco antes do momento em que ele estava diante da antiga rainha, tanto ela quanto sua filha se estenderam uma para a outra. E Raela tirou a pequena menina do abraço de Fênix e segurou sua criança com força. Daenerys, sendo abraçada por sua mãe pela primeira vez em sua vida, não conseguiu mais reprimir seus altos soluços, chorando alto. Agindo somente por seu instinto maternal, Raela sussurrou palavras calmantes nos ouvidos da menina, enquanto esfregava suas costas gentilmente. Dando uma última olhada para a dupla, enquanto gravava a cena emocionante em sua memória, Fênix silenciosamente desapareceu da sala, enquanto sua forma se transformava em brasas bruxuleantes. Porto Real, Fosso dos Dragões? De pé no topo da colina de Rhaene e olhando para as ruínas do Fosso dos Dragões e todos os trabalhadores vestidos de vermelho, a maioria deles com pele bronzeada e obviamente estrangeiros, Tywin Lannister ainda achava difícil acreditar que o que estava vendo era verdade. O fato de que o pequeno conselho havia dado a touros de MYR a permissão para reconstruir as ruínas em um templo para seu deus tinha sido um grande choque no começo, antes que ele tivesse visto a engenhosidade por trás desse movimento, o qual ele não tinha dúvidas, tinha sido planejado pelo Lord Mão, Jon Arryn. O velho do vale pode parecer um administrador inofensivo e amante da paz, mas Tywin nunca subestimaria um homem que foi capaz de trazer paz ao reino após a rebelião. Porque enquanto Robert era rei, o bêbado sedento de batalha não tinha a mínima ideia do que significava governar, nem tinha as qualificações para fazê-lo. O velho leão, no entanto, não estava insatisfeito com o resultado, pois sua própria filha havia conseguido se tornar rainha e introduzir a realeza em sua nobre linhagem. Ela pode não amar o homem, nem ele a amava de volta, mas Tywin não se importava com essas coisas. Um dia seu próprio sangue estaria no trono de ferro, e isso era tudo o que importava. Ainda assim, a mão do rei realmente provou sua previsão, pois entregou um local tão importante quanto este ao Templo Vermelho e mostrou a eles, e especialmente ao seu Deus, a quantidade adequada de respeito, enquanto perdia basicamente nada além de uma ruína inútil, considerando que ele tinha ouvido sobre a devoção do padre em ajudar os menos afortunados. O novo templo provavelmente também serviria para melhorar enormemente a situação das favelas no sopé da colina. E tudo isso sem que a coroa gastasse um único dragão de ouro. Tywin imaginou que outra razão pela qual Jon Arryn fez isso foi o fato de que ele provavelmente queria vincular o governo de Robert à fé do Senhor da Luz, considerando o poder esmagador das cidades abençoadas em Essos. Mesmo sem seu Senhor da Luz, havia rumores de que o Templo Vermelho tinha dragões e um exército de guerreiros imortais, além de todos os seus sacerdotes e sacerdotisas serem capazes de usar magia. Simplesmente lembrar da destruição que um Tauros de MYR havia causado aos invasores e soldados das Ilhas de Ferro foi o suficiente para deixar claro que Westeros simplesmente não conseguiria enfrentar tal força sem incorrer em perdas massivas. Sem falar em vencer. Uma graça salvadora foi que as forças do Templo Vermelho se moveram apenas para atacar as cidades livres que interferiram em seus negócios e para se proteger, e não fizeram nenhum movimento que pudesse indicar que pretendiam atacar as terras de Westeros. O Alto Septão e outras figuras nobres fiéis obviamente protestaram, mas suas opiniões dificilmente importavam no grande esquema das coisas. Afinal, os Sete não desceram e realizaram um milagre diante de seus olhos. Mas o Deus Vermelho tinha. Tywin nunca foi um homem particularmente religioso ou piedoso, religião sendo meramente similar à tradição para ele e, como tal, ele respeitava seus costumes. Mas era diferente agora. A mera lembrança daquela figura flamejante olhando para eles e da pressão congelando seu corpo no lugar não era algo que pudesse ser simplesmente apagado da memória. Isso despertou nele o medo de algo maior que os homens, lembrou-lhe que todos os planos e ambições eram inúteis diante dos deuses, algo que lhe fora pregado por septões e mestres, mas em que nunca acreditara antes. Então não foi surpresa que ele se encontrasse ali na colina de Rhaene, procurando pelo sacerdote responsável, para que pudesse ter certeza de que o favor do Deus Vermelho estaria com sua casa, e não com sua ira. Lord Tywin, perdoe a espera, eu estava ocupado com outros assuntos. A voz de Tauros de MYR chegou aos seus ouvidos, trazendo o Lorde Supremo do Oeste de volta ao presente e para longe de suas reflexões. Capítulo 40. E 289 depois de Cristo? Nada que vale a pena mencionar, sumo sacerdote. Alguns minutos sob o sol são uma boa mudança de ritmo dos negócios habituais que tenho que cuidar como um lorde e guardião do Oeste. Às vezes, meu estudo parece mais uma cela escura sob a Fortaleza Vermelha, em vez de um local de trabalho. Tywin retrucou, sabendo muito bem quando ser humilde, especialmente diante de um homem que estava na graça de um deus. Assentindo calmamente, o sacerdote vermelho nem sequer olhou para a enorme montanha de homem blindado que estava ao lado de Tywin e atuava como seu guarda, exibindo mais uma vez seu comportamento confiante e segurança em sua própria força e na proteção de seu deus. Acho que o que você queria falar comigo era algo que você preferiria falar em particular, então é melhor fazermos isso na minha tenda particular. Por aqui, Lorde Guardião. Tauros disse sem perder mais tempo, enquanto liderava o caminho.
Sim, um pouco de privacidade seria apreciado, disse Tivin, enquanto se acomodava bem ao lado do padre. Não demorou muito para que eles chegassem a uma tenda pequena e comum, onde Tivin ordenou que seu guarda, Sr. Gregor Clegane, esperasse do lado de fora, antes de entrar na tenda escassamente decorada. Exceto por uma pequena cama com um baú no final, uma pequena mesa e 2 cadeiras, não havia nada dentro da tenda, nem mesmo um tapete no chão ou qualquer luxo desse tipo. Tivin só conseguia se perguntar como um homem com tanto poder, autoridade e riqueza aparente conseguia viver em acomodações tão simples. Ele próprio era um homem muito disciplinado, mas isso não significava que fosse capaz de resistir à tentação e ao conforto dos luxos simples e por isso, não podia deixar de respeitar o padre ainda mais do que antes. Seguindo o gesto do padre, ele sentou-se à pequena mesa em frente a Taurus. Você se pergunta sobre a escassez dos meus aposentos? Taurus perguntou, obviamente notando o olhar surpreso no rosto de Tivin. Sim, admitiu Tivin, não vendo sentido em mentir e se interessando pela resposta do homem. Eles nem sempre foram assim. Taurus disse, enquanto continuava com um olhar complicado nos olhos, mas depois que conheci o Senhor muita coisa mudou. Eu não sou um homem humilde, não quando me comparo a outro homem. Posso dizer com confiança que eu poderia derrubar até mesmo sua guarda com apenas alguns golpes da minha arma, já que a montanha é, em última análise, apenas um humano. Você pode achar que esses aposentos são impróprios para uma pessoa do meu status ou poder e ainda assim, além de algumas exceções, todo sacerdote do Templo Vermelho vive de forma semelhante. Não porque temos que fazer isso, ou deveríamos fazer isso de acordo com nossa fé. Não, a razão é muito mais simples, Lorde Guardião. Nós nos recusamos a esses luxos por respeito ao nosso Senhor, pois ele mesmo vive cercado por tamanha simplicidade. Então como poderíamos nós, como seus fiéis seguidores, pensar que merecemos mais do que ele? Ele finalizou calmamente. Tivin ficou surpreso com as palavras de Taurus. Um deus que vivia como um monge pobre, embora provavelmente pudesse viver em um palácio feito de ouro puro. Era incompreensível para ele, e ainda assim tal disciplina e vontade exigiam um certo respeito do velho leão. Agora, acho que não devemos mais desperdiçar nosso tempo. Por que veio me procurar, Lord Tivin? Taurus falou, não querendo desperdiçar mais tempo do que o necessário ao lidar com o nobre Lorde diante dele. Sim, claro. Vim aqui para oferecer ao Templo Vermelho uma chance de construir um templo em Lannisporto, para que vocês possam espalhar sua fé nas terras ocidentais, Tivin declarou, sendo direto em sua oferta. Taurus cantarolou descomprometidamente, levando alguns momentos para organizar seus pensamentos, antes de responder, uma oferta generosa, meu senhor. Mas não posso decidir sobre tais assuntos, embora eu não duvide que meu senhor tomará sua decisão e lhe apresentará sua resposta, seja por meio de mim ou dele mesmo. Há mais sacerdotes. A casa Lannister está disposta a arcar com todas as despesas envolvendo a construção do templo, acrescentou o senhor de Rochedo Casterly. Olhando profundamente para Tivin, Taurus respondeu, há algo que você queira em troca de tal presente, eu suponho? Sim, há. Embora eu acredite que deva ser apenas um problema menor. Tivin admitiu, a casa Lannister já possuía uma lâmina de herança feita de aço valiriano chamada Brigroar. Infelizmente, Brigroar foi perdida em uma expedição mal planejada em direção à velha Valíria por um dos ancestrais da minha casa. Desde então, nem conseguimos recuperá-la nem encontrar uma substituta para ela. Considerando que o Templo Vermelho conseguiu equipar uma grande parte de seu exército com armamento e armaduras forjadas de aço valiano pelo que ouvi, eu esperava que uma troca pudesse ser arranjada. A casa Lannister está disposta a pagar um alto preço por uma lâmina dessas para encontrar seu lugar como a espada de herança mais uma vez. Tivin expressou. Observando a reação do padre, ele viu Taurus abrir os olhos na tentativa de responder, mas antes que o padre o fizesse, ele congelou abruptamente em seu assento, seus olhos se transformando em orbes de fogo. Chocado com a cena, o Lorde da casa Lannister observou com nervosismo, antes que os olhos do padre retornassem ao estado normal novamente alguns momentos depois e ele lançasse um olhar profundo para Tivin. Tivin não sabia o que tinha acontecido, mas tinha certeza de que tinha algo a ver com ele, e as próximas palavras do padre apenas confirmaram sua suspeita. Parece que você terá sua resposta mais cedo do que o esperado, Lord Varden. Taurus falou calmamente. Meu Lorde quer que eu lhe diga que ele aceita sua oferta de construir um templo em Lannisporto para nossos sacerdotes e sacerdotisas espalharem sua fé. Um sumo sacerdote e outros oficiais serão enviados para suas terras, que planejarão e supervisionarão a construção do templo. Quando o templo estiver concluído, você receberá uma nova lâmina de herança, concluiu Taurus. Fennec sabia que Tivin definitivamente aceitaria sua oferta, já que o orgulho de sua casa era um ponto sensível para o homem e recuperar uma lâmina de aço valiriano como sua arma de herança era uma grande parte disso. Sem mencionar que entrar nas boas graças do templo era muito desejável, considerando a força e influência do Templo Vermelho. Voltando seu foco para o presente, Fennex olhou para o príncipe Dornês diante dele, enquanto respondia, eu sei o que você quer me perguntar, Oberyn. E sim, eu sou capaz de reviver Elia e seus filhos, mas as coisas não são tão simples com ela, como eram com Raela. Raela e Daenerys não têm nada que as ligue a Westeros. A casa delas consiste apenas delas duas agora e elas não são seres vingativos. Elas podem aprender a ser felizes nas cidades abençoadas e até envelhecer aqui. Elia e seus filhos são diferentes. Eu daria a você e à Casa Martell todas as ferramentas necessárias para reunir apoiadores para uma segunda rebelião e guerra, para que vocês pudessem ver o rei certo.
sentado no trono de ferro novamente se eu os trouxesse de volta. Eu não quero fazer parte desse seu caminho vingativo, Fênix concluiu. Lutando visivelmente, Oberyn finalmente falou com uma voz tensa e um olhar penetrante. Deve haver algo que você queira em troca da revivificação deles. Não importa o que seja, estou disposto a dar a você. Oberyn era um homem impulsivo, mas até ele sabia que o ser na frente dele não era alguém de quem ele poderia exigir algo ou coagir a fazer qualquer coisa. Ele se lembrava muito claramente das demonstrações de poder que tinha visto de Fênix. E o choque que veio ao ver Rhaella Targaryen brincando com sua filha no telhado do templo, quando ele veio para lutar com Fênix. Apenas deixou claro que ele realmente era um deus, capaz de dobrar a vida e a morte à sua vontade. Então ele controlou sua impaciência e outros impulsos impulsivos e tentou negociar com o deus diante dele. E se eu pedir a você e seu irmão que desistam de seus pensamentos de vingança? Que vocês jurem não fazer nada para usurpar o trono de ferro, vocês poderiam fazer isso? Tenham em mente que mesmo se concordarem, Elia e seus filhos terão que viver aqui nas cidades abençoadas pelo futuro previsível, até que meus planos para o reino se concretizem. Planos para os quais espero o apoio total de Dorne. Ao ouvir essas palavras, Oberyn ficou sem palavras. Não foi só porque a vingança foi o fogo que o impulsionou por tanto tempo, esperando o momento certo até que ele finalmente liberasse sua ira sobre aqueles que ousaram machucar sua amada irmã. Não, o guerreiro dornês também percebeu que Fênix não era apenas um ser de poder inimaginável, mas também um ser de astúcia, paciência e sabedoria. Naquele momento, Fênix o lembrou de Doran, seu irmão mais velho, pois ambos compartilhavam essas características. O deus feito de carne obviamente tinha seus próprios planos. Planos tão abrangentes que Oberyn não conseguia nem começar a especular sobre eles. E ao mesmo tempo Fênix teve paciência para esperar que esses planos fizessem efeito em vez de apenas alcançar o que queria por meio do poder. Ainda assim, desistir da vingança não era algo que pudesse ser feito facilmente, já que o príncipe dornês não queria nada mais do que ver os algozes de sua irmã morrendo de dor com seus próprios olhos, junto com Tywin Lannister, que foi o responsável por sua morte e estupro em primeiro lugar. A vingança não trará sua irmã e seus filhos de volta à vida, Oberyn. Ela não lhe dará nada além de um momento vazio de satisfação, antes que a perda e a angústia sobre a morte de sua irmã ocupem seu coração mais uma vez. Fênix disse ao príncipe, interrompendo momentaneamente a turbulência em seu coração. Eu posso trazê-los de volta à vida, e eu cuidarei para apagar suas memórias do dia em que morreram, para que eles possam viver sem essa sombra em seus corações. Ele terminou, fazendo com que uma pequena pausa se formasse entre eles. Você está certo, Oberyn suspirou, enquanto admitia. Parando momentaneamente, o príncipe dornês fez algo que nunca pensou que faria. Ele se ajoelhou e disse apaixonadamente, aceito sua oferta e juro deixar de lado minha vingança. De agora em diante minha lança está sob seu comando, senhor. Tentáculos de fogo subitamente se ergueram na câmara que Fênix havia reivindicado como seu escritório, fazendo o príncipe dornês se levantar novamente. Não é sua lança que eu quero, Oberyn. É sua lealdade. Fênix comentou calmamente enquanto continuava, Elaria dará à luz em alguns dias e imagino que você queira estar ao lado dela para isso. Então espero que você viaje para Dorne depois. Você levará minhas palavras ao seu irmão e contará a ele sobre minha oferta. Se ele concordar como você fez, você o trará de volta aqui com você. E depois de sua chegada, eu o reunirei com sua irmã, príncipe. Ele finalizou. Fênix não se preocupou em mencionar a opção de Doran não concordar, pois ele era muito claro sobre o caráter do governante de Dorne. Ele era um homem paciente, astuto e implacável, mas também amava inequivocamente sua irmã. Além disso, Doran tinha certeza de ver os benefícios e oportunidades que surgiriam ao vincular Dorne a um ser como Fênix.